Olá, colegas! Gostaria de fazer as revisões do seu CleanCheck, mas tem dificuldade de executar as funções da ferramenta 3D? Quer fazer a compensação do plano oclusal do seu paciente utilizando as ferramentas do 3D e não sabe como? Meu nome é Luiz Guilherme Martins Maia, sou especialista, mestre e doutor em ortodontia e venho aqui compartilhar com vocês um pouco dessa ferramenta espetacular demonstrada na revisão desse CleanCheck. Um grande abraço e aproveite! Olá, colegas! Vamos fazer aqui uma revisão de um CleanCheck. Esse paciente não é um paciente meu, é uma paciente que uma colega solicitou que eu fizesse a revisão. Então faremos, e eu estou aproveitando a oportunidade para gravar e passar algumas informações para vocês de como eu desenvolvo o CleanCheck. Essa paciente ela já foi realizada a prescrição do paciente. Essa prescrição já foi retornada para nós para que a gente iniciasse o processo de revisão e algumas alterações para que esse caso conduza de uma forma bacana, de uma forma que seja realmente previsível, que a gente aumente a previsibilidade desse caso. Eu, na maioria das situações, eu gosto de trabalhar com o comando CleanCheck Pro da Invisalign, que é o comando 3D. A gente consegue fazer as revisões associado também à manipulação de movimentos dentários, né, de posicionamento dentário, forma de arco, mudança de attachments e prescrições que a gente pode realmente impor. E nessa hora é importante a gente saber trabalhar com o comando 3D. O comando 3D ele realmente ajuda muito o ortodontista, o Invisalign Doctor, a trabalhar com esse sistema. Ele proporciona ferramentas incríveis para que a gente defina o posicionamento dentário. Então a gente aproveita também para fazer um refinamento, para fazer uma revisão do posicionamento dentário. Então é bem bacana. Para a gente chegar no comando 3D, a gente está aqui na IDS do paciente. E se a gente quiser fazer a comunicação com os técnicos apenas utilizando o CleanCheck Web, a gente clica nessa aba e aí a aba do paciente, né, a página do paciente abre e a gente se comunica com o técnico naquela prescrição, naquela aba de diálogo que é disponível para a gente. Quando a gente quer trabalhar com o comando 3D, a gente clica nessa aba e o software físico ele é aberto e aí ele disponibiliza para a gente, né? Também as ferramentas de linha do tempo que a gente tem aqui para ver como está sendo executado, em quantos estágios estão sendo executados esses movimentos. Então a gente consegue trabalhar da mesma forma como o CleanCheck Web disponibilizaria para a gente, tá? Então a gente trabalha, a gente pode ter essa linha do tempo para poder observar o tipo de movimento que está sendo realizado, de que forma está sendo realizado isso. Nessa hora eu gosto de fazer uma revisão da tabela de movimentos. Essa tabela de movimentos ela mostra cada dente, de que forma que cada dente está sendo movimentado. Então a gente pode tanto da parte superior quanto dos dentes inferiores, além de coroa e de raiz. Então a gente tem todos os movimentos dentários, tanto da parte superior quanto de sua mandíbula, tá? Uma outra ferramenta bacana da gente observar aqui é em relação a Bolton. Então a gente observa a discrepância de Bolton e eu gosto muito de sempre observar essa tabela de Bolton para eu saber se a quantidade de IPR que está sendo sugerida pelo algoritmo, essa quantidade de IPR ela não está sendo excessiva. Então eu consigo realmente, né, se eu tenho uma discrepância de Bolton, vou dar um exemplo, de 1,2 milímetros e a gente somar de 1,2 milímetros inferiores, quando a gente observar a quantidade de IPR inferior que está sendo sugerido se é mais do que 1,2, então eu posso reduzir essa quantidade de IPR para tornar o caso menos invasivo, essa quantidade de desgaste, e ao mesmo tempo usando a quantidade de IPR apenas para resolver ou realmente justificando esse desgaste pela discrepância de Bolton calculada pelo software. Bom, nesse caso, a colega que solicitou essa revisão, ela relatou que a paciente é portadora de plano inclinado, de desvio do plano inclinado, ela tem um plano oclusal inclinado
E o ideal seria que a gente tivesse uma teleradiografia antero-posterior e calculasse, por exemplo, através da cefalometria de Ricketts, o quanto de desvio de plano oclusal esse paciente tem. Mas essa informação não foi passada e a gente pode fazer, né, esse ajuste do plano oclusal do paciente através dessa análise radiográfica que a gente tem. Claro, considerando que essa fotografia esteja com o paciente no posicionamento correto. Então, se o paciente está no posicionamento correto, a gente pode vir nessa caixa de ferramentas e definir o plano oclusal do paciente nesse ícone. Para definir o plano oclusal, clicamos no ícone e a partir daqui a gente vai definir o plano oclusal sagital e também o plano oclusal anterior. Por que fazer isso? Porque o técnico e os movimentos dentários eles precisam ser executados. Primeiro, paciente em relação cêntrica e segundo, com os planos oclusais como referência para que a gente saiba quais dentes realmente a gente pode e de que forma a gente deve fazer essas movimentações. Então, por exemplo, nesse plano oclusal do lado esquerdo do paciente e do lado direito nosso, ele não aceita mais extrusão. Quem aceita a extrusão é o quadrante 1. Então, essas referências ajudam a gente a ficar atento a esse tipo de movimentação, porque o ClinCheck ele é um software que leva em consideração um modelo virtual, um modelo de setup. Mas as individualizações desse caso, ou dos casos, devem ser feitas através do diagnóstico, como é feito até hoje na ortodontia convencional. A nossa ortodontia não pode deixar de ser exercida nesse momento. Então, todos aqueles exames e critérios diagnósticos precisos que a gente deve ter, devem ser associados no desenvolvimento do nosso ClinCheck. Então, o ClinCheck ele é uma ferramenta espetacular e deve continuar utilizando os recursos de diagnóstico que a ortodontia utiliza, sempre utilizou, na rotina do ortodontista. Então, esse plano oclusal, a gente clica aqui na abazinha mais ou menos, e a gente vai definir em qual plano oclusal a gente deve utilizar como referência para o tratamento. Então, esse plano oclusal ele é de extrema importância, ok? Uma vez a gente estabelecido o plano oclusal, a gente aplica e a partir daqui todos os movimentos, a partir daqui todas as nossas observações serão feitas através desse plano oclusal. Para começar a fazer as modificações, nós precisamos clicar nessa aba de fazer modificações e aqui vai se abrir as ferramentas que serão disponíveis para que o ortodontista, para que a gente consiga individualizar esses movimentos. Então nós podemos ter a possibilidade de reduzir a quantidade ou aumentar a quantidade de IPR, isso a gente pode fazer. Attachments, a remoção e a troca de attachments podem ser realizadas. O arco, nós poderemos trabalhar com forma de arco e alteração da forma de arco, além da movimentação dentária. Então, uma vez estabelecido esse plano oclusal, a gente precisa fazer algumas modificações. Primeiro de tudo, os planos oclusais do lado esquerdo do paciente, ou seja, que está à minha direita, a gente entende que esses dentes eles podem ser extruídos, mas com uma quantidade muito mais reduzida do que os quadrantes 1 e 2. E aí na tabela de movimento é interessante a gente checar o quanto cada dente do quadrante do lado direito está sendo extruído e quanto tá do lado esquerdo está sendo destruído. Então a gente observa que o quadrante do lado direito, que precisa fazer uma extrusão maior que o quadrante do lado esquerdo, o quadrante 1 necessita fazer uma extrusão maior que o quadrante do lado esquerdo. Quando a gente olha nessa tabela, a gente vê incongruência. A gente vê que não está sendo realizado dessa forma. Então eu preciso aumentar a quantidade de extrusão do quadrante 1 e reduzir a quantidade de extrusão do quadrante 2. E quando eu aumentar a quantidade de extrusão do quadrante 1, eu preciso no quadrante 4 ter intrusão. E aqui a gente está tendo extrusão. Então a gente observa que há uma incoerência. Por quê? Porque talvez a gente não tenha se atentado ou não tenha passado durante
a nossa prescrição a gente não tenha passado da forma correta para o técnico, como a gente gostaria de ter feito os nossos movimentos. E como fazer isso? Naquela aba que existe no final da nossa prescrição, existe uma aba de preferências. Nessa aba de instruções especiais durante a prescrição do ClinCheck. Aqui nós deveríamos ter colocado de que forma nós gostaríamos de resolver esse problema do plano oclusal. Por exemplo, nós poderíamos solicitar para os técnicos fazer extrusão do quadrante 1, usando como referência o quadrante 2, e fazer a intrusão do quadrante 4, mantendo a relação de pontos de contato suave com o seu antagônico, ou com os dentes superiores. E assim seria uma forma de expressar de que maneira esse caso deveria ser conduzido. Por quê? Porque faltou para o técnico essa informação. E se faltou para o técnico essa informação foi porque nós ortodontistas não passamos aqui. Então essa aba de instruções especiais, ela é específica para que a gente individualize as situações do quadrante. Então isso é uma solução que nós ortodontistas deveremos apresentar aos técnicos, porque o técnico ele não tem essas informações individuais que fizemos com os nossos pacientes. Bom, então a gente precisa corrigir, tá? De que forma vamos corrigir isso? A gente pode corrigir reduzindo a quantidade de extrusão do quadrante. Vamos usar os parâmetros que nós temos, tá? A gente viu que a gente não pode fazer extrusão no quadrante 2, do lado esquerdo do paciente, porque a gente considera que estão bem. Então a gente pode fazer isso manualmente, tá? A gente faz isso manualmente selecionando a barra de ferramenta dentária e a gente vai zerar a quantidade de extrusão desses dentes, ok? Então vamos zerar. A gente vai utilizar essa ferramentazinha aqui, clicando no íconezinho e vai reduzindo essa quantidade de extrusão até chegar a zero, ou seja, a gente não fez movimentações. Então esse é um parâmetro que está sendo criado para que a gente consiga realmente não fazer a movimentação de extrusão, ou pelo menos aceitar uma menor extrusão possível. Então nós vamos criando referências a partir daqui. Quantidade de extrusão dos molares, eu também vou reduzir. Vamos chegar próximo a zero. Extrusão de segundos molares superiores. São dentes que requerem atenção especial. Eu posso até clicar aqui no antes e depois para ver a movimentação de segundos molares. Então a gente vê que ele está exercendo o movimento de extrusão, embora eu julgue esse movimento de extrusão necessário. Tá, esse pequeno movimento de extrusão. Posso reduzir um pouco mais, mas onde a gente realmente quer uma correção desse padrão de extrusão é do lado direito, tá? E a gente pode exercer isso. Então, eu considero aqui que o meu arco de sorriso está adequado. Eu posso usar a minha ponta de canino como uma referência. E do lado direito, aí sim é que a gente vai precisar realmente exercer os movimentos extrusivos. É claro que quando a gente trabalha com intrusão com a não movimentação desses dentes, a gente precisa avaliar os pontos de contato e consequentemente esses pontos de contato sumiram. Por que sumiram? Porque a gente não aceitou extrusão desse quadrante e agora eu preciso devolver essa quantidade de extrusão, né, essa quantidade de pontos de contato para o quadrante 4, porque se a gente removeu a quantidade de pontos de contato, uma vez que a gente não aceitou a extrusão desses dentes, levando em consideração essa relação fotográfica, né, não movimentando dentes, agora eu preciso reestabelecer o padrão de contato que existia nesses dentes antagônicos. Então, eu preciso achar o meu primeiro ponto de contato. E para eu achar o meu primeiro ponto de contato suave, olha lá, a gente põe a ferramenta de oclusão.
E assim a gente procede fazendo essa revisão nos outros dentes. Então, o ponto de contato que tem é em decorrência esse toque que tem canina, a gente precisa remover, restabelecer a oclusão. Então, ele é um tratamento muito mais minucioso, né? É uma questão muito mais minuciosa para que a gente consiga restabelecer realmente uma oclusão satisfatória. Então eu preciso analisar de que forma nós vamos tirar esse ponto de contato nessa relação de caninos. E no meu ver, esse canino ele precisa fazer um movimento de offset, né? A gente precisa devolver o offset dos caninos. Ó. O offset dos caninos eles não estão presentes. Tá? Visualmente eu posso fazer isso, mas a gente sempre tem que conferir com a tabela de movimento se esses movimentos estão sendo coerentes. Então eu fiz o movimento translação vestibular de 0,7 no dente 1,3 e de 0,4 no dente 2,3. Então não foi grandes movimentos. Esse dente também precisa fazer uma ligeira rotação porque a mesial está muito offset e agora eu tenho um dente mais bem posicionado aqui no meu setup. E ao mesmo tempo que eu corrigi, né, eu fiz a correção aqui dos pontos de contato. Bom, dando sequência naquele raciocínio nosso, né, eu preciso agora continuar criando os nossos parâmetros oclusais. A gente tinha visto que os pontos de contato do lado esquerdo precisariam ser devolvidos, restabelecidos. Então, a partir do momento que eu tirei o contato no canino, um ponto de contato verde apareceu aqui. Eu preciso analisar isso. Eu gosto de tirar esse sombreado para avaliar a relação dentária, de que forma a gente pode melhorar também. Então, o ponto de contato aqui na região de canino foi removido e apresentou um ponto de contato aqui na região entre os primeiros premolares, tá? E aí eu avalio através dos meus conceitos de oclusão. A gente precisa colocar esses conceitos em prática, precisa rever esses conceitos de oclusão, tá? Essas informações que aparecem é porque ele fica preocupado, informando que essas alterações que eu posso estar fazendo podem estar modificando a quantidade de alinhadores, e a gente precisa saber se o meu package, né, se o meu pacote ele aceita nessa quantidade de alinhadores adicionais. Então no caso aqui seriam o pacote o Light, então ele me dá apenas 14 alinhadores com mais 14 de garantia, tá? Então uma interferenciazinha aqui nessa região de premolar, e eu acredito que eu resolva isso trabalhando com angulação do dente, tá? Então a gente precisa observar o overjet, overbite. Então fazer um refinamento não é fácil, requer do ortodontista conhecimento, requer do ortodontista habilidade com comando 3D, e aqui a gente está passando um exercício para vocês num grau mais avançado, tá? Mas realmente com necessidade de fazer essas modificações. Então deixa eu observar numa oclusão o posicionamento desse premolar. Então, ele está rotacionado, deixa eu corrigir ele aqui, a rotação desse premolar. Então vocês veem que a gente começou querendo fazer a revisão no sentido de extrusão, mas aí outros problemas começam a aparecer, tá? Tanto no sentido de angulação quanto no sentido de rotação também. Então esse dente, o primeiro premolar inferior, o longo eixo dele mostra que ele tem uma angulação com raiz mesial mais acentuada do que eu gostaria. Então eu preciso diminuir a crista mesial desse dente, tá? E eu julgo também que esse premolar ele também necessite de uma correção na altura da crista, o que pode estar gerando interferências oclusais. Então a gente precisa ir ajustando. É como se eu tivesse um modelo e aqui a gente vai ajustando todas essas características que devem ser melhoradas, tá? Então essa crista está alta,
Deixa eu dar uma olhada. Essa aresta tá alta, deixa eu ver a crista, a altura das cristas. A gente tem a visão em todos os sentidos aqui. A crista tá boa. Do segundo premolar também é uma diferença de altura. Então essas diferenças de altura aqui eu preciso compatibilizar. Então aqui extrusão. A gente precisa manter pontos de contato no lado esquerdo com oclusão em verde. Eu observo aqui um início aqui de uma possível sobrecarga nessa região, embora a ausência de contatos vermelhos, a gente pode checar de que forma que esse contato pode acontecer. Acredito que essa região já está mais satisfatória. A gente trabalha com detalhes, então a gente vai realmente melhorando essas relações dentárias. Isso requer conhecimento de oclusão. Então o offset desse molar está faltando. Eu posso dar nesse momento um offset, acentuar o offset. Então é uma oportunidade para a gente rever toda a oclusão do paciente da gente, tá? E deixa eu fazer um pouquinho de extrusão para eu ver se olha lá, vai aparecer um ponto de contato vermelho, e aí eu observo onde é que está esse ponto de contato vermelho e a gente toma a decisão do que fazer com esse ponto de contato vermelho. Então, ponto de contato na cúspide, na aresta da cúspide palatina, vestibular distal. Vou dar uma olhadinha por oclusal, ver o que a gente pode melhorar. Então a gente pode fazer uma ligeira rotaçãozinha desse dente, melhorando assim a relação. Quer ver, ó? Eu mostro o ponto de contato e aí é uma rotação no sentido de rotação. E aí a gente vai realmente observar agora o inferior, porque ainda há esse ponto de contato vermelho. Eu quero saber como é que eu quero resolver esse ponto de contato em vermelho. Então a gente vai fazendo os ajustes oclusais, considerando aí a melhor opção de tratamento, né? Se realmente um reposicionamento, ou eu aceito esse ponto de contato vermelho e julgo necessário depois um ajuste oclusal para refinar o tratamento e assim deixar os pontos de contato estáveis. Ok, então eu vou tomar uma decisão aqui, ó, mostrar para vocês. Eu vou trabalhar com um pouquinho de angulação tip radicular de Alexander aqui, ó, que ele trabalha com a ancoragem, dando um tip radicular mesial de 6 graus. E a gente pode usar esse tip para melhorar a intercuspidação na cúspide mesiovestibular do primeiro molar e mantendo um bom engrenamento dentário e ao mesmo tempo suavizando aquele ponto de contato que tinha na cúspide disto vestibular. Olha lá como o engrenamento melhorou e eu suavizei aqui o ponto de contato. Então eu analisei a possibilidade de rotação, analisei a possibilidade de extrusão, mas eu considerei mais viável trabalhar com essa ancoragem e aí abaixando um pouquinho a crista,
a cúspide disto vestibular do dente. E aí a gente tem um engrenamento muito bacana, a gente tem uma relação aqui mais bonita, mais estável, né? Sem os traumas na região de caninos que estavam presentes, e essa região de trauma na região de canino poderia provocar um problema periodontal nesse canino. Bom, e agora a gente pode também, né, eu acho que no meu conceito de estética a gente pode fazer uma pequena intrusão do canino superior esquerdo, para que a gente mantenha um nível estético, né, mais agradável, tentando melhorar aí o arco do sorriso do paciente, que na minha concepção é um arco bom, tem dominância de incisivos. E eu estou criando o meu parâmetro através do quadrante 2 e 3, para que a gente agora comece realmente a fazer as movimentações usando como referência o quadrante 1 e 2. Lembrando que a gente está fazendo esse ajuste porque a gente redefiniu o plano oclusal do paciente no comando 3D. Então a gente criou uma referência e a partir dessa referência nós estamos ajustando todos os outros dentes, tá? Então eu aceito a extrusão do quadrante 1 e 2. Então a gente já tinha definido isso, né, que a gente vai aceitar a extrusão do quadrante 1 e 4, perdoem, 1 e 4. E a partir daqui a gente vai começar a fazer as movimentações dentárias. Então eu vejo aqui problema de torque nesse dente, tá? A gente precisa analisar o quanto de extrusão está sendo feita, lembrando que o quadrante 1 requer mais extrusão do que o quadrante 2. O quadrante 2 a gente praticamente não está fazendo nenhuma extrusão nem intrusão, estamos usando como parâmetro. E a gente faz uma revisãozinha que todos os dentes do lado direito, eles têm que ser extruídos, tá? Talvez o segundo molar menos, mas ao mesmo tempo que eu faço a extrusão do quadrante 1, eu preciso intruir o quadrante 4. E observem que eles estão fazendo extrusão, então eu não posso fazer extrusão, porque senão vai me gerar um trauma excessivo, um trauma forte entre o quadrante 1 e 4. Então eu preciso considerar isso, eu preciso intruir então os dentes do quadrante 4. Agora, o quanto que a gente pode fazer de intrusão? A gente precisaria ser mais preciso para saber a quantidade de extrusão que seria necessária, e aí eu precisaria de informações de cefalometria, tá? De Ricketts, para a gente saber o quanto que a gente tem de desvio de plano oclusal, mas considerando as fotografias, a gente pode inclusive exagerar um pouco na quantidade de extrusão, considerando que teremos uma sobrecorreção. Então, o que eu preciso realmente considerar nesse momento dessa decisão primeiro, a quantidade de extrusão que deve ser feita no quadrante 1 e quantidade de intrusão que deve ser feita no quadrante 4. Essa informação eu não tenho com precisão. Então nós vamos fazer aleatoriamente, empiricamente, para mostrar para vocês de que forma que a gente trabalharia. Mas eu vou subjugar aqui, vou padronizar que a gente vai fazer uma intrusão de 0,7 nos dentes inferiores. E aí, essa intrusão de 1,7 nos dentes inferiores seria dentro de um padrão aceitável, dentro de um limite de previsibilidade, confortável, previsível, ao mesmo tempo que eu acho que daria um efeito interessante para esse sorriso da paciente, tá? Então, quanto é que o molar ele tinha inicialmente? 0. Então a gente zera aqui, ó. A gente zera, tá? Zeramos esse aí, eu vou padronizar 0,7 de intrusão. Então nós vamos levar nessa ferramentazinha da seta 0,7. Posso voltar um pouquinho na seta ou usar a setinha do lado direito aqui na coluna dos comandos. E vou fazer isso
em todos os dentes, zerar todos os movimentos, e a partir daí a gente conta 7, ó. Vamos lá, 7 milímetros, né? 0,7 milímetros. Você vê que acende a dificuldade de movimento, né? Mas que estão dentro de um padrão de previsibilidade azul. Que já em preto, em negro, já se torna mais difícil. Então o ideal é que a gente deixe-os com o nível de dificuldade previsível. E aqui eu preciso usar um pouco a experiência, porque a gente chegou no limite de previsibilidade máximo para esse premolar sem a necessidade de auxílio de um DAT. E aí eu vou olhar as cristas para saber se realmente a gente vai manter esse padrão de intrusão desse premolar em 0,7. E aí eu acho que foi além do que eu precisava dentro do padrão de previsibilidade. Tá? E aí eu faço um ajuste visual desse plano oclusal aqui, considerando a referência ao primeiro premolar como sendo um limite de previsibilidade maior, mais previsível, tá? No grau máximo de intrusão que eu possa ter dentro dessa capacidade light também de 14 alinhadores. E a gente nota aqui a diferença de crista, né, dos molares. Então vamos entender o que aconteceu com esse molar. Esse molar ele foi extruído, a gente não quer essa extrusão. Na verdade eu gostaria de manter esse dente sem movimento, tá? Desde o início. Então eu vou zerar esse movimento clicando com o botão direito e vou aqui, ó, deixar sem movimento. Isso quer dizer que esse dente aqui nessa posição ele não tem movimento nenhum, ó. Não foi feito nenhum movimento. Ah, mas eu posso fazer e devo fazer a intrusão desse dente, porque no raciocínio que a gente estava fazendo de correção do plano oclusal, a gente precisa também intruir esse molar. Então eu vou deixá-lo móvel e a partir daqui nós vamos também intruir, e eu vou intruir o máximo possível dentro do grau de previsibilidade. Como é que eu descubro o grau de previsibilidade? Eu levo o máximo ponto a ponto até chegar no preto, no ponto negro. Quando chegar no ponto negro, eu descobri qual é o meu limite, 1.1. Então eu vou regredir agora para o ponto azul e aqui eu defini o meu plano oclusal do lado direito inferior. Ok, e agora eu preciso manter os contatos entre os dentes superiores e inferiores. E agora eu vou fazer a extrusão dos dentes até encontrar o ponto de contato verde. Olha lá. Preto, grau de dificuldade. Então vamos levar aqui até o grau de alinhamento e nivelamento e de movimento dentro de um padrão de previsibilidade. Então agora estou extruindo o molar. Foi até o negro. Ok. Vou remover aqui os pontos de contato. E aqui eu já defini a quantidade de movimentos de extrusão do quadrante 1, de intrusão do quadrante 4. E agora a gente vai trabalhar com coordenação de arco. A gente vê que tem uma vergete grande entre caninos do lado direito. A
a gente vê que o premolar ele necessita de torque. Então a gente também tem que fazer esses ajustes. Deixa eu dar uma olhada visual. Deixa eu chamar a atenção um pouquinho agora ao dente 24. Vamos observar o dente 24, vamos falar um pouquinho sobre sobrecorreção. Acho que é uma oportunidade boa da gente conversar sobre sobrecorreção, tá? Imaginem aqui que você tem uma rotação que precisa acontecer. Se a gente observar, essa rotação não finalizou a correção, né? Ela ficou subcorrigida. Então a gente precisa realmente pensar numa correção onde a gente corrija realmente no movimento que aconteceu, e essa seria uma posição ideal para o dente. Porém, eu quero utilizar, lembrem-se que esse caso tinha 9 alinhadores. Por que não usar até o 14º alinhador para a gente fazer uma sobrecorreção e garantir que esse movimento realmente aconteça? Então eu posso extrapolar um pouco o movimento desse dente, requerendo uma sobrecorreção. Isso não quer dizer que a gente vá finalizar assim. Isso quer dizer que eu tenho uma maior possibilidade de que o alinhador expresse todo aquele movimento que eu deseje. E se por acaso passar um pouco e sobrecorrigir, que bom. Na ortodontia a gente sempre pensa em sobrecorrigir pensando num pouco de recidiva. Observem que que a luz de ponto de contato subiu, a luz vermelha, né? Isso quer dizer que houve um ponto de contato em vermelho por causa dessa sobrecorreção. E aqui eu tirei esse ponto de contato, mas ele ainda está sobrecorrigido. Se eu passasse um pouquinho e acendesse mais uma vez o ponto de contato em vermelho, eu também não vejo como problema, tá? Porque geralmente a biologia dental ela movimenta os dentes dentro daquilo que a gente preconizou no aparelho. Então, se eu tenho um ponto de contato vermelho aqui, é considerando que ele teve uma sobrecorreção. Considerando que ele vai ter uma recidiva, esse ponto de contato aqui não vai ser finalizado com essa sobrecarga, tá? Com essa sobrecarga presente nesse dente. Mas eu posso, de repente, por falta de segurança de terminar com esse ponto de contato vermelho, eu posso retornar o ponto de contato verde e aceitar essa pequena sobrecorreção que a gente fez aqui nesse premolar. Outra forma da gente analisar também é, de repente, fazer aqui uma intrusão dessa cúspide palatina apenas por fazer um torque, ó, um torque vestibular de raiz. Observem que o ponto de contato minimiza, tá? Então a gente precisa usar esses critérios e essa ferramenta ela é espetacular por causa disso, né? Bom, lembrem-se que a gente tem um overjet grande, que a gente precisa dar solução na região de canino do lado direito. E aí eu preciso analisar de que forma que eu vou melhorar essa sobrecorreção. Quais são os parâmetros que nós vamos ver? Eu preciso olhar na tabela de movimento, como foi realizado o movimento do canino inferior, quanto de translação vestibular esse dente tem. Então eu posso clicar aqui na ferramenta e eu vejo que ele fez 0,1 de movimento bucal. Okay? Não foi muito. E o superior ele fez um movimento de 0,7. Então, considerando que meu maior movimento foi do canino superior, eu posso voltar um pouquinho o movimento dele para melhorar um pouco mais o overjet do lado direito na região de canino. Então, foi zerado. A gente pode observar mais uma vez a forma de arco desse canino para julgar se está aceitável, né? E tá bacana. Então, outro critério que a gente usou. Vamos lá, fazer mais uma aplicação do conceito de
de sobrecorreção, olha o meu incisivo lateral aqui, ó, o dente 12. A gente vê que ele necessita de um pouco de inset, e ele também, a correção de rotação dele foi restabelecida. Eu preciso melhorar esse movimento dentário, primeiro, devolvendo meu inset, e agora realizando uma sobrecorreção daquele movimento que precisaria ser realizado. Então a gente sobrecorrige um pouquinho. Acendeu o ponto de contato. Deixa eu ver onde foi que esse ponto de contato acendeu, porque a gente precisa analisar. Então na cúspide do canino inferior. Isso acontece com muita recorrência, né? Deixa eu analisar aqui essa ponta de cúspide, a altura. Então olha a altura da cúspide como tá, ó. Será que a gente precisa trabalhar com um pouco de intrusão? Pode ser, né? Talvez esse dente ele necessite de uma intrusão também, ó. E aí a gente conseguir restabelecer melhor, né, os conceitos aí de oclusão e angulação. O ângulo desse canino também ele tá com a crista mesial baixa, né? Deixa eu observar como foi feito o movimento desse dente. Então eu também preciso melhorar aqui a posição desse incisivo lateral. Então vocês veem que são detalhes fundamentais para que a gente consiga realmente exercer um bom tratamento, né? Então são detalhes imprescindíveis que a gente mantém. Esse é o antes e depois. Antes e depois. Alteração de atátimas, tá? Eu preciso de extrusão do quadrante 1 para a gente ter extrusões adequadas. A gente precisa ter bom agarramento, e o pré-molar aqui eu necessito de uma região de melhor adaptação do alinhador, até porque os pontos de contato estão em azul. Então eu preciso tornar isso o mais previsível possível. E aqui eu posso colocar um atátima no dente que não tinha atátima. Para quê? Para o objetivo desse atátima é realmente fazer uma área onde o alinhador ele realmente abrace o dente, tem uma superfície a mais de abraçamento, né? Então aqui se torna uma região acessível do alinhador para ele pegar, manter contatos nessa região. Eu posso às vezes avaliar qual o melhor atátima poderia exercer essa função. Então eu posso colocar o atátima com bisel gengival e bisel oclusal, tá? E o importante é entender que ele mantém uma concavidade interessante para uma área de retenção e ativação desse alinhador. Também no canino. milímetros. Eu não me preocuparia tanto com esse atátima, porque o segundo molar ele pode ficar em desoclusão, e essa desoclusão melhoraria fisiologicamente, né, após
após a finalização do tratamento, com o restabelecimento aí dos pontos de contato. Tá? Então eu posso remover a região aqui de segundo molar, são regiões difíceis de colocar Tátimo. A gente observa que pode melhorar também os pontos de contato, a oclusão nessa região. Eu gostaria de terminar com pontos de contato forte nessa região, por extrusão de dentes superiores, né? Mas se eu vou fazer aqui uma manobra que vai me possibilitar a gente finalizar e intercuspidar no final esse tratamento, tá? Vou mostrar para vocês no final com o último comentário que nós vamos fazer. Os power reeds eu vou remover, porque eu quero essa área de contato dos dentes grandes. A minha prioridade é extrusão do quadrante 1, restabelecimento do plano oclusal. Então, os power reeds a gente pode avaliar por que foram colocados, e foram colocados por causa de movimento de correção radicular. Vamos entender um pouquinho. Se eu olhar aqui, eu tenho 4.3 de movimento vestibular de coroa e 4.3 de lingual. Então, já que eu removi os power reeds, eu posso acentuar isso numa sobrecorreção. Já que eu tenho estava com 9 alinhadores para esse tratamento, por que não usar 14 e fazer sobrecorreção para otimizar esse resultado e garantir esse resultado? Ok? Então, acredito que aqui a gente encontrou um bom setup. Eu gostaria de enviar para os técnicos para numa revisão a gente checar quantos alinhadores irão retornar com esse clean check. E aqui no final eu coloco fazer todo o tratamento em 14 estágios de movimento e um segundo comandozinho no alinhador, no estágio, desculpa. Décimo quarto, trocar os attachments dos dentes 1.4, 1.5, 1.6, 4.6, 4.4, 4.5 por recortes para botão. Por quê? Porque 14 alinhadores light para uma correção de plano oclusal, eu fico com restrição se isso vai acontecer. Eu preferia fazer isso mais lentamente, com maior número de alinhadores. Mas a gente pode solicitar o aumento da quantidade de alinhadores para 14 e no 14º o técnico remover esses attachments e colocar recortes para botão, para que a gente consiga usar elásticos, colar botões e usar elásticos verticais e finalizar com uma boa intercuspidação. Então é isso. Espero que tenha colaborado, espero que tenha ajudado. Parece simples, parece um caso simples, mas requer muita atenção. Requer todo o clean check, deve ser feito de uma forma minuciosa, levando em considerações muitos detalhes.
A gente não finalizou isso aqui, a gente vai encaminhar para enviar para as mudanças e fazer uma reavaliação de tudo isso que a gente colocou. O técnico de repente pode falar que todas essas modificações não vão caber no package Lite, então possivelmente a gente tenha que migrar para o Comprehensive para que a gente obtenha resultados garantidos e com maior previsibilidade. Um grande abraço e até a próxima.